Olá! E hoje no nosso canal a gente vai discutir sobre como a mentalidade pode ser transformada para que você finalmente atinja os resultados. E resultados, quando a gente fala desse assunto, é conseguir emagrecer, mas conseguir manter os resultados. Afinal, nada adianta emagrecer e reganhar todo o peso. Até porque cada vez que você emagrece, você perde um pouco de massa muscular. E quando você reganha o peso, é natural que você reganhe apenas gordura. E cada ciclo do efeito sanfona, o teu metabolismo vai piorando, a tua taxa metabólica basal vai piorando porque você vai perdendo massa muscular. Então, um dos grandes segredos é conseguir desenvolver uma mentalidade forte para que você consiga superar os desafios do dia a dia. E a primeira reflexão que eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo é o seguinte: você sabe que para conseguir ganhar bastante dinheiro e acumular patrimônio, você precisa ganhar mais dinheiro e gastar menos. Com isso, há uma sobra de dinheiro e ao longo do tempo você ficaria milionário. Mas por que você não consegue fazer isso? Quanto à parte física, você sabe que se você comer menos e gastar mais energia, você também vai conseguir atingir o teu emagrecimento. Mas e por que você não consegue isso? Então a grande chave, o grande segredo de tudo isso aqui é justamente você conseguir ter constância. E conseguir ter constância, algumas vezes, vai ser necessário a utilização, por exemplo, de fármacos para te ajudar a conseguir manter no plano. Principalmente se você tem uma doença de base, como é o transtorno de compulsão alimentar. Nesse tipo de cenário, é claro que é importante que você desenvolva assim uma mentalidade, um processo, uma organização para conseguir manter o teu estilo de vida. Mas você não pode se julgar assim tão culpado dessa situação, porque de fato você tem um problema de saúde. Então tem que ser investigado a fundo. Se de fato você tem um distúrbio que te leva a um comportamento inadequado, ou se você simplesmente não tem organização, não tem foco, não tem prioridade, não tem disciplina, e é isso que está fazendo com que você não consiga ter bons resultados. Então, diante disso, se você tem uma dúvida, se você tem compulsão ou não, eu vou fazer alguns questionamentos. Quando você para comer, você come um volume grande de comida em um período curto de tempo? Reflita se isso acontece. E se, quando você mal percebe, você já comeu uma grande quantidade de comida. A segunda questão é se você come mesmo sem estar com fome. Então, não necessariamente você está com aquela fome física. Nossa, eu realmente estou com fome, quero parar para comer. Ou se você come pelo teu emocional. Essa é a segunda questão. E a terceira questão é se você sente culpa ou vergonha quando acontece isso, de comer um volume grande em um período curto de tempo ou de comer mesmo sem fome. Se você tem essa sensação de que não está muito bem controlado, procure um médico para fazer um diagnóstico, para ver se você tem esse transtorno de compulsão alimentar, porque aí você tem tratamentos específicos para isso. E se você tenta fazer uma modulação disso somente pela organização e disciplina, a chance é grande de você não conseguir, e com isso vem a culpa e a frustração de não conseguir seguir. E normalmente, quando você se sente culpado ou frustrado, é justamente o momento que você desconta na alimentação, porque esse é o teu padrão, né? Você tem uma associação maior do que as outras pessoas do alimento com o teu emocional. E uma vez que o seu emocional está abalado, muitas vezes por não conseguir seguir o plano, vai descontar na alimentação. E cada vez vem um ciclo maior dessa sensação de culpa e frustração, muitas vezes culminando em um transtorno depressivo associado, um transtorno de ansiedade associado, então precisa de um profissional te acompanhando nisso. Agora você refletiu sobre essas perguntas e você percebe que isso não ocorre com muita frequência e que você percebe que é o teu estilo de vida que está bagunçado. Você priorizou o teu trabalho nos últimos anos e com isso ganhou um pouco de peso e você gostaria de dar um basta nessa situação. O primeiro passo é você ter uma organização para que você evite esse problema. E a organização ela passa muito por você definir as prioridades do dia. É claro que se você para comer ali no horário do almoço, não tem nada preparado na tua alimentação, você vai para o mais prático,
o mais rápido, o que tem na tua frente e talvez o mais saboroso. Então você foi até o restaurante ou o shopping para comer algo rápido, é claro que você não vai buscar algo saudável se isso já não estava previamente organizado, a não ser que você tivesse muito afim de fazer essa mudança no teu físico. E normalmente a gente começa numa certa desmotivação. Você não começa 100% focado. Então uma estratégia que você tem que aplicar é ter a organização de já preparar as refeições. Então uma estratégia que o fisiculturismo usa muito é pensar as refeições em oportunidades de acerto. Então você pode utilizar, por exemplo, a primeira e a última refeição do dia, 8 da manhã, 8 da noite, e você condicionar essas duas refeições às refeições que você vai fazer em casa. Então essas você pode se organizar em casa, tranquilo. Ah, mas eu saio cedo de casa? Não, tudo bem. Você faz a tua primeira refeição então às 7 da manhã e a última às 7 da noite. Vamos pensar que essas refeições são simples, né? Então, um café da manhã, talvez ali a banana, granola, whey protein, a última refeição do dia, 3 ovos com uma salada de tomate. Ok, tudo organizado, está em casa, fácil de fazer, não tem por que errar. Você tem que organizar essa refeição, porque nessa refeição noturna aqui é onde a maior parte de vocês está mais suscetível àquele comportamento de eu estou chegando em casa depois de um dia cansativo do meu trabalho, então eu mereço comer tal coisa. Ou você chega em casa, teu filho pede para você comer algo. Não, você só vai condicionar a pedir algo, a fugir desse plano se você fizer essa refeição que está programada. Então esse é um dos grandes segredos, é você seguir a alimentação proposta independente desse desejo que vai vir na sua mente. Então faça essa refeição. Se ainda assim você sentir um extremo desejo, vontade por comer algo fora da dieta, aí quem sabe faça sentido você pedir algo, comer algo diferente. Mas olha, por experiência prática, se você segue uma refeição como essa, que é uma refeição que vai gerar muita saciedade, dificilmente você vai querer comer alguma outra coisa. Então, por isso que é extremamente importante você seguir esse plano, essa estratégia. Agora sobraram 2 a 3 refeições. Refeição do meio-dia, né, o bom almoço, uma refeição no meio da tarde e quem sabe uma última refeição ali ao longo do dia. A refeição do almoço, a gente pode incluir uma estratégia bem interessante. Para pacientes que têm uma dificuldade em relação à fome, quando param para comer no almoço, comem um volume grande de comida, uma ótima estratégia é fazer um pré-almoço. Ah, Luciano, mas o que é esse pré-almoço? É uma estratégia simples de você comer, por exemplo, uma maçã com 500 ml de água. Se você faz isso às 11 da manhã, a chance de você parar para comer meio-dia e ter um aumento da quantidade energética ali, de peso da tua refeição é menor. Então faça uma pré-refeição, um pré-almoço e vá para o teu almoço de uma forma natural. No almoço, dê preferência para você levar a refeição já pronta, já pesada, já organizada, para você não expor a estímulos visuais e estímulos olfativos. Se você vai a um ambiente com fome, você visualiza alimentos que são mais saborosos, que só de olhar você já sente desejo e o cheiro está muito gostoso, é muito difícil de você conseguir tolerar essa expressão, porque a gente está mexendo com a fisiologia básica humana. Então, se você puder evitar isso, já tendo essa marmitinha, esquentando no trabalho, comendo isso, a chance de você sair do teu plano também é muito menor. Além do que, quando você vai até um restaurante, normalmente acontece uma venda sugerida ali logo após o teu almoço, que é o docinho, é a torta, é o chocolate, é o bombom. São calorias totalmente inúteis que vão ser incluídas no teu dia simplesmente pelo desejo. Agora, se você não se expõe a isso, você está fazendo uma refeição com uma marmita no teu trabalho e você não tem isso no teu visual, dificilmente você vai sair do teu plano também. Então evite essas refeições em restaurantes que você sabe que você vai ter dificuldade de manter essa mentalidade. E caso você vá, você pode condicionar a exatamente fazer esse pré-almoço antes. Uma coisa que você pode fazer se você sente muita vontade de doces após o almoço é condicionar, tomar o whey protein logo depois do teu almoço. Então você foi lá para o restaurante, 12h30, comeu, saiu do restaurante 1h. 1h30 você vai tomar um whey protein. E aí você condiciona também a uma regrinha, que é eu só vou comer um doce depois que eu tomar o whey protein. Então veja que a todo momento eu vou sugerir para você brincar com o teu cérebro, fazendo trocas de acertos por algo que você está com desejo. E normalmente essa estratégia ela é muito boa, funciona na prática. Então faça isso. Deu a vontadinha de comer o doce, toma o whey protein e aí depois, se tiver ainda com muito desejo pelo doce, você pode
consumir esse doce. No meio da tarde, aqui não tem muito segredo. Normalmente essa refeição do almoço ela deixa uma saciedade por um período mais prolongado, mas no meio da tarde você pode sentir ali um pouco de desejo de comer algo assim mais de conforto, tipo um pão de queijo que as pessoas trazem no trabalho, um bolo que alguém trouxe lá no teu trabalho. Então, essa é uma refeição que você tem que ficar ali muito atento, porque as chances de aumentar o aporte calórico na tua dieta é gigantesca, principalmente se você tem esses colegas, né, o teu social, ele te leva para esse caminho. E aí é uma questão de posicionamento mesmo, né? Você realmente colocar o que você quer. Tá? Não dá para imaginar você ter um corpo saudável, você ter um corpo que você admira esteticamente, um objetivo muito claro, e ao mesmo tempo você ceder todos os dias para esse prazer momentâneo. Né? Então aí realmente eu preciso que você tenha uma disciplina, eu não vou passar nenhuma estratégia aqui. Né? Se minimamente você não consegue se controlar para uma refeição, aí fica difícil de ajudar você nesse processo. Então eu preciso da tua disciplina, meio da tarde é com você. É a tua regra, é a tua decisão, é a tua disciplina, é o mundo e o corpo que você quer viver. Agora, no final da tarde, uma outra estratégia que a gente pode aplicar é comer algo antes de você sair do trabalho. Tem um comportamento muito comum que é sair do trabalho, dia exaustivo, cansativo, você às vezes passou a tarde inteira sem comer, e aí você está no trajeto para ir a casa, e aquele trânsito, aquela situação de estresse, você não vê a hora de chegar em casa e relaxar. Entenda, relaxar não deveria ter nenhuma relação com comer algo confortável. É natural que nós tenhamos algumas associações e alguns aprendizados ao longo da vida de alguns alimentos que nos confortam. Mas, se você está querendo mudar esse jogo, você precisa tentar dissociar isso. E aí, como que a gente faz essa dissociação? É justamente prevendo essa situação e contornando ela com alguma estratégia. Então, uma estratégia que eu passo muito para as pacientes aqui na clínica é fazer uma refeição antes de sair do trabalho. Parece meio contraintuitivo, né? Putz, eu quero sair do trabalho, eu quero sair logo desse trabalho aqui, né? Ir para casa de uma vez, estou cansado. Mas você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma refeição antes de sair. Seja uma refeição que você levou, tipo um sanduíche com frango, com vegetais ali junto, seja um próprio suplementação, né? Um whey protein, seja algo assim, uma barrinha de proteína, algo que você tenha uma certa saciedade gerada pela proteína. Então tem que ter proteína nessa refeição. Isso vai ajudar muito, porque ao sair de casa até chegar no trabalho, seja 30 minutos, uma hora e meia, esse período vai estar gerando sinais de saciedade para o teu cérebro e tende a fazer com que você chegue em casa e tenha menos predisposição para aquele pensamento que vem lá, ai, que vontade de pedir alguma coisa. Então veja que são uma sequência de estratégias que você precisa implementar no seu dia a dia e você precisa estar se monitorando quanto a isso. Então todas as semanas é importante você fazer uma reflexão. Eu estou indo em direção ao corpo que eu quero, à saúde que eu quero viver, ou eu estou errando e estou indo para uma direção de algo que eu não quero viver? Se você não faz essa reflexão, a tendência é que aos poucos você vai deixando isso de lado, vai cedendo, e aí quando vê você já voltou àquele padrão habitual que você tinha. Então, uma vez na semana, pare e faça uma análise quantitativa mesmo dos teus acertos em relação à dieta. E essas regras que eu passei aqui nesse vídeo de hoje, é bem importante que você tenha na sua visão. Seja ali no teu quarto, né, esses compromissos, seja numa geladeira, até se tornar um hábito. E isso leva tempo. Então no início você precisa forçar o teu visual para você enxergar que esse é o teu objetivo. Uma estratégia muito interessante que você pode aplicar é você fazer uma impressão daquilo que você quer viver. Impressão mesmo, física. Então, por exemplo, se você quer viver um corpo que seja extraordinário no quesito funcionalidade, que você tenha uma habilidade de força, que você tenha habilidade de flexibilidade, um bom condicionamento físico, você pode imprimir a foto de alguém que você considera um nível assim. No meu caso, quem é esse espelho para mim? E aí vou pedir até para o Gustavo colocar na edição aqui. É o Zé Roberto. Zé Roberto é um jogador de futebol, ele está aposentado do futebol, ele já tem mais de 40 anos e você pode observar como que é o físico dele, externo. Só que também você pode observar como que é ele treinando, a funcionalidade dele. Então ele é o meu alvo, é o meu espelho de como eu quero chegar na minha velhice. Não que ele esteja vivendo isso agora, mas ele já está planejando esse futuro. Ele tem hábitos extremamente saudáveis que levam ele para essa jornada. Então,
Quando eu acordo e vejo a foto da minha inspiração, a minha decisão entre treinar e não treinar fica mais fácil. Afinal, eu tenho clareza do que eu quero para minha vida. Vai te ajudar muito a não ceder a esses comportamentos alimentares que muitos são reflexo apenas do teu emocional. Quando o teu emocional ele não está muito bem alinhado, quando você está muito ansioso, ansiosa, isso faz com que você tenha um comportamento alimentar diferente do que você gostaria. Então, se você visualiza isso, visualiza o teu físico, visualiza as refeições que você quer ter e visualiza como você quer a tua conexão com você mesmo, a chance de você não ceder a esses comportamentos é maior. E aí, quando a gente pensa assim, na parte de disciplina, logo vem a nossa mente atletas de alto desempenho. E aí aqui fica uma reflexão muito grande. Será que você precisa se tornar um atleta, ter um comportamento de atleta, acertar todas as refeições, acertar todos os treinos, evoluir em todos os treinos, para que você conquiste saúde e um corpo esteticamente bonito? É uma reflexão. Particularmente, eu acho que não. Inclusive, eu acredito que a maior parte das pessoas não é feita para isso. A pessoa não consegue fazer isso. E a pessoa ela vai se sentir extremamente culpada por não conseguir seguir isso. E não é por aí. Você consegue ter um excelente resultado seguindo uma alimentação 70, 80% das vezes de forma adequada e falhando 20 a 30% das vezes. Isso é normal, é natural, você não vai acertar tudo. Nem o atleta acerta tudo. Tanto que ele tem períodos da preparação, que a gente chama de periodização, em que há aumento da carga de treino, aumento da intensidade, mas tem momentos que ele faz a recuperação, que ele desliga um pouco, ele faz um destreinamento, porque ele precisa evoluir constantemente. E você acelerar a todo momento, quando se fala em estilo de vida, a longo prazo é ruim. Você tende a se sentir exaurido, é como se fosse um burnout que você acaba desenvolvendo se você se cobra pelo 100%. E uma das coisas que a gente observa muito no consultório são pessoas que têm uma dicotomia, que seria assim, um fenômeno do tudo ou nada. Ou ela está 100% em dieta ou ela abandona completamente. Você acha mesmo que esse tipo de comportamento vai levar você para a saúde que você quer ter? Não, porque você está 100% do tempo frustrado. Quando você está 100% seguindo o plano, 100% dentro da dieta, 100% dentro do teu treino, você está se sobrecarregando na maior parte das vezes. Você não consegue fazer isso por muito tempo. E é exatamente por isso que em 3 semanas você abandona tudo e aí você vai para o zero. Larga completamente a dieta, abandona o treino, fica com raiva de toda a situação, se sente culpada, ganha peso e aí tenta voltar para o 100%. Entende que esse ciclo aqui do tudo ou nada, ele nunca vai levar você ao objetivo que você quer? Então você precisa ter uma batalha constante e contínua para conseguir seguir os 70, 80%, mas por não dias, não meses, mas por anos. A gente está falando de uma estratégia que você tem que aplicar aí por 10, 20, 30 anos, enquanto você estiver vivo e quiser ter uma boa saúde, prevenir doenças e ter funcionalidade, você tem que ter um comportamento 70, 80%. Então, diante disso tudo que eu falei, você vai tirar as reflexões desse vídeo e você tem que fazer uma pergunta para você agora. Até quando que você vai se deixar levar por uma tentação momentânea? Até quando você vai deixar o seu filho olhar para você e ver que você não tem domínio da própria comida que entra na tua boca? Até quando que você vai olhar para o seu marido quando você for ao mercado e ao fazer a compra, você percebe que você está induzindo problemas de saúde para a tua família? Então essa é a reflexão que fica. Até quando? E aí quando você faz essa reflexão, automaticamente tem que vir uma pergunta. Qual decisão você toma? Qual decisão você toma a partir de agora? O que você vai mudar? E aí não é sobre os outros. Não é sobre o teu marido, não é sobre o teu filho, não é sobre o trabalho. É sobre a decisão que você toma hoje para mudar a tua história, o seu destino, a tua saúde, a tua funcionalidade, como você quer viver com 60, 70 anos. Se você quer viver dependendo dos outros, numa cadeira de roda, lidando com sequelas de problemas como AVC, como infarto, ou se você quer ter uma vida plena, saudável e curtir a vida com teu filho, com teus netos e poder viajar ao mundo, conhecer lugares, ter experiências. A decisão ela cabe a você, desde que você tome uma decisão agora.